Buongiorno! Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o documentário Sampa. Um documentário que está em alta aqui no Netflix da Itália. A gente vai contar para vocês a história de um personagem bem controverso, então bora lá assistir. Fala pessoal, Oi, tudo pessoal. bem? Como vocês sempre pedem pra gente falar sobre filmes, séries e músicas italianas, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma série que está na Netflix da Itália, que chama Sampa. E ela chegou no top 10 das séries mais assistidas nesse final de semana. E ela fala sobre um personagem muito famoso e muito controverso da Itália, que é Vincenzo Muccioli. E ele foi o dono da comunidade San Patrignano. Vocês já ouviram falar sobre ele? Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram ou se vocês ainda não conhecem essa história, assista o vídeo. Então, pessoal, nesse vídeo agora a gente vai dar alguns spoilers, né, sobre a série, mas que não vão interferir em você assisti-la, porque a gente vai só fazer um apurado geral dos fatos, para quando vocês assistirem a série, vocês já saberem mais ou menos do que se trata, do que é a história. E a gente vai aproveitar esse passeio que a gente está dando agora no final de tarde, para contar para vocês um pouquinho da história de Vincenzo Muccioli. Então, assim, pessoal, em 1978, perto da comune de Coriano, na província de Rimini, Vincenzo Muccioli iniciou seu projeto que chamava Comunidade San Patrignano, que era uma comunidade que foi feita para tratar e reabilitar pessoas que tinham dependências químicas, né? Lembrando, pessoal, que naquela época era uma necessidade da Itália, era muito no começo ainda dessa necessidade de tratamento desses dependentes químicos que estavam crescendo num número muito absurdo e muito rápido em toda a Itália. E é isso. Então Vincenzo Muccioli, ele teve a ideia de criar uma comunidade onde ele pudesse tratar esses dependentes de uma forma, digamos assim, como se não tivesse médicos, psiquiatras, psicólogos, e que os próprios dependentes fossem curados através da sua boa vontade, dedicação, e eles fossem os psicólogos um dos outros. Exatamente, a ideia dele é que ele fosse um pai muito rígido, digamos assim, que ele ia, na hora que fosse necessário, impedir esses dependentes de fugirem ou de terem uma recaída, e ao mesmo tempo ele ia reensinar essas pessoas a como viver em comunidade, quais são os aspectos importantes da vida, o trabalho, a dedicação, a ética, e não só a doença que eles estavam naquela época, que eles eram realmente dependentes químicos, né? Eles dependiam de uma química para sobreviver. Exatamente, pessoal. Então, assim, o Vincenzo Muccioli, uma das coisas que mais é falada no documentário inteiro é sobre os seus métodos que eram utilizados, que para algumas pessoas eram métodos bem controversos e outras pessoas eram de acordo com esses métodos. Então, assim, pessoal, vale a pena lembrar que muitas pessoas na Itália naquela época tinham um sentimento de, digamos assim, ou amor por o Vincenzo, por ele, né? ou ódio. Não tinha meio termo, como é propriamente dito no documentário, né? Exatamente, e a gente tem que lembrar sempre que, como era o início de uma nova necessidade na Itália, as pessoas não sabiam como lidar com ela, né? Então gera esse tipo de sentimento, de questionamento: o que ele está fazendo é certo ou é errado? Já que não tinha uma métrica para você medir isso. Exato, né? os estudos eram muito recentes, né? sobre tudo. Então, assim, pessoal, o mais legal desse documentário é que ele conta com personagens que participaram, pessoas reais que participaram do desenvolvimento. Desde o início, né? Essa comunidade, que foram dependentes químicos, ajudaram a construir essa comunidade, se recuperaram lá. E conta também com a participação do filho de Vincenzo e com um monte de gente que foi muito importante naquela época. E é isso, pessoal. Então, lembrando que Vincenzo Muccioli, ele se tornou até uma das pessoas mais conhecidas da Itália, e tanto que teve um programa de televisão que mostra daquela época, falando quem é o personagem italiano mais famoso. Exato. Então ele ficou na frente de vários personagens, né? Como o próprio Fellini, Gianni Versace, Giorgio Armani. Ele ficou em primeiro nessa lista de personagens mais famosos e mais conhecidos daquela época. Isso pela opinião popular, as pessoas votavam lá e elas votaram nele como uma pessoa mais importante e popular daquela época. E lembrando, pessoal, é aquilo, no documentário mostra os dois lados da moeda, né? As pessoas, mães de dependentes químicos e outras pessoas que amavam ele, que falavam que ele tinha salvado o filho delas e tudo, como pessoas também que odiavam ele, falando que os métodos eram muito agressivos, que tinham levados a coisas muito controversas, né? A gente não vai falar tudo para vocês aproveitarem também o documentário, mas digamos assim, resumindo,
que é uma controvérsia muito grande com uma confusão de sentimentos, né? Que é sempre do amor ao ódio, não tem meio termo. Exatamente, ao mesmo tempo que tem as mães que adoram eles e até os dependentes químicos que são muito gratos a eles por terem recuperado a vida deles, tem as pessoas que não gostaram dos métodos que eles fizeram, né? Então, o documentário em si conta toda a história, mas também é repleto de processos e debates do que é ético naquela época, né? Como que é ético você tratar uma pessoa dependente química? Até onde vai a vontade de um dependente químico ou não, ele não tem vontade. É muito interessante você assistir. Exatamente, é um documentário, se você faz ciências sociais, psicologia ou às vezes direito, é muito legal você ver esse documentário para ver nos processos, nos julgamentos, qual era a ética, qual que era o método adotado, né? Então, assim, é muito interessante ver que você consegue, até se você não sabe isso e você está estudando, é uma referência muito bacana para você ter de história do que aconteceu numa determinada época, que foi um marco, porque San Patrignano, essa comunidade, foi a maior comunidade de reabilitação de dependentes químicos da Europa. E vale lembrar também que Vincenzo era um revolucionário, né? Ele foi um dos primeiros a perceberem essa necessidade das pessoas naquela época. E ele também foi um dos primeiros a descobrir o início da epidemia da AIDS naquela época. Tanto que ele construiu um hospital que se tornou referência na pesquisa de tratamentos e curas para essa doença. Exatamente, pessoal. E esses tratamentos, essas curas, é muito interessante vocês verem no documentário, porque também teve bastante controvérsia, já que era uma epidemia muito nova, ninguém sabia muito do que se tratava, como que era a prevenção, o que você devia fazer. Então vale a pena ver que tem um depoimento de uma pessoa, né, que viveu lá, chegou a trabalhar para ele, chegou a ser um braço direito, e ele tem uma história muito interessante para falar exatamente sobre esse tema. E é muito interessante também que o Vincenzo Muccioli, ele teve ajuda de pessoas muito influentes aqui na Itália, como Gianmarco Moratti, que era o presidente da Saras, uma das maiores indústrias petroleiras da Itália e do mundo em si, né? Então ele teve uma ajuda muito grande dessa família, que eles fazem a cotação no tempo atual, como naquela época a Itália utilizava a lira, falando em termos de euro, era basicamente como eles já tivessem doado à comunidade 300 milhões de euros ao todo. E vale a pena lembrar que a comunidade existe até hoje com os mesmos fins de tratamento de pessoas dependentes e de tratamento de pessoas com HIV positivo. E também que a Letícia Moratti, que é a esposa do Gianmarco, é uma das maiores financiadoras até hoje dessa clínica. Então, pessoal, é muito importante isso, porque a família Moratti, ela era uma família muito influente e é até hoje. Então, ela acabou se tornando presidente do grupo RAI, de telecomunicações e comunicações, e ela também influenciou bastante na divulgação, em algumas pesquisas sobre isso. Mas, pessoal, é muito interessante esse documentário para vocês assistirem, porque vocês vão conhecer um pouquinho de uma história de um personagem muito controverso e muito famoso na Itália, que é aquele negócio, tem quem ame e tem quem odeia, não tem meio termo. E vocês vão ver entrevistas com as pessoas que realmente estiveram naquela época. Então deixa aqui, pessoal, se vocês já assistiram, qual é a opinião que vocês têm sobre os tratamentos do Vincenzo Muccioli, se vocês acham que ele estava certo ou que ele estava errado, comenta aí com a gente, pessoal, sobre isso. Vai ser muito legal ter essa interatividade nos comentários para a gente ver. E quem também quiser, pessoal, uma dica muito boa para você que está aprendendo italiano, vai lá, coloca no Netflix as legendas em italiano ou o áudio em italiano e as legendas em português, sabe? Para você ir vendo se você também consegue desenvolver melhor seu italiano, é muito bacana isso. E olha como tá bonito esse final de tarde. Você viu como encheu de neve ali? É. Ontem nevou um pouquinho. Para quem acompanha a gente no Instagram, a gente mostrou um pouquinho da neve. Ó, a montanha ainda tá com um pouco de neve. Olha lá, o vale tá cheio de neve, que legal. E tá um final de tarde realmente muito bonito, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem interessante, onde você vai poder já assistir o documentário sem spoilers, né? Porque a gente não falou muito, não, a gente só passou muita bem coisa. por cima assim, sobre a história, contamos as partes mais importantes que você encontra em qualquer lugar. E assista lá o documentário na Netflix e depois vem aqui comentar o que vocês acharam. Exatamente. Quem já assistiu, deixa a sua opinião, que vai ser muito interessante a gente conversar aqui nos comentários, interagir. E é legal isso, né? Abrir o debate e ter
sobre isso. O que vocês acham desses métodos? Se vocês acham que o Vincenzo foi uma boa pessoa ou ele foi um aproveitador, porque tem muita coisa obscura, né, no documentário, que é muito legal vocês assistirem, e muita coisa controversa. Então, como a Mariana falou, ainda mais se você está querendo morar na Itália, aprender o italiano, é sempre bom você saber a cultura, né? Porque daí quando você vai conversar com alguém, você tem um assunto, sabe? Ah, o que você acha disso? Que é parte da vivência daquela pessoa. E foi muito legal pra gente também assistir esse documentário, porque a gente conseguiu conversar com pessoas sobre isso, que a gente também não fazia muita ideia. A gente sabia sobre a comunidade de São Patrignano, mas não sabia realmente do seu nascimento, das controvérsias que toda tinham. A história que ela tem por trás dela, né? E a gente conseguiu ampliar o nosso leque de conhecimento e conversar muito mais com os nossos amigos italianos sobre esse assunto. Exatamente, pessoal. Isso é muito legal. Então, ele abre o seu leque, isso como qualquer documentário. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, que a gente sempre frisa, pessoal. É muito importante a cultura quando você vai viajar, quando você pensa em morar em outro país, qualquer país que for, sabe? Você saber um pouquinho da cultura daquele lugar, isso vai deixar a sua conversa mais rica, né, em conteúdo, você vai conseguir conversar com mais pessoas. E é muito legal também para quem está aprendendo italiano, vai lá ver o documentário, treina, né? Porque é muito importante. Percebam as diferenças. Se você aprende italiano, por exemplo, com o pessoal do Sul, perceba a diferença, porque lá é o norte, eles falam de uma forma diferente o sotaque. É muito legal isso. Exatamente, os sotaques, né, os tipos, as variações. Então isso é muito bacana, pessoal. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece, pessoal, é muito importante deixar o seu like, se inscrever, comentar, né? Porque o YouTube, ele só entrega realmente o vídeo para quem tá inscrito, pra quem comenta, né? Quem interage, né? Se você não interage, você pode até colocar para receber ali as notificações, que a gente recebe muitas pessoas que falam: ah, a gente não recebeu o último vídeo e tal. Então vai lá, interage, que é muito importante isso, pessoal. E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Una buona giornata a tutti. Tchau, até o próximo, pessoal. E nossa, é isso, né? A gente foi um documentário muito manda pra gente, né? Mais dicas que vocês querem ver aqui de coisas como filmes, sugestões, né, de assuntos, e é isso. Vem descobrir Molise, pessoal.